Nesse momento nós estaremos ouvindo a palavra de Deus e eu tenho queridos amigos aqui, muito especiais, a Lara, o Thales, o Vitor na guitarra ali, o João também. Veio mais alguém de Tupã, que eu estou me esquecendo? A Brenda, cadê a Brenda? Ali, a Brenda, amém. E tem a nossa outra Brenda que mora em Bastos, mas também auxilia lá no Ministério em Tupã, aleluia. Nós temos mais algum visitante? Se você nos visita, levanta sua mão para que eu possa ver. Glória a Deus, meu irmão, Deus te abençoe. E aleluia, seja muito bem-vinda, aleluia, seja bem-vinda. E a igreja, se puder, aplauda a Deus mais uma vez pela vida desses queridos, aleluia, Deus abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Obrigada, pastor Cirso, pastora Roseli, ao Douglas pelo convite. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração como tem falado ao meu, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos. Se você quiser sentar, pode sentar, mas ore comigo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, eu me preparei, eu planejei, mas Deus, que o teu Espírito Santo tome a direção. Que vidas aqui, Senhor, sejam profundamente tocadas, transformadas pelo poder do teu Evangelho. Alcança vidas, Senhor, através das redes sociais que estão assistindo, através do Facebook, essa live. Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Essa semana, Deus, quando Douglas me convidou, eu comecei a orar e falar: Senhor, que palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração no domingo pela manhã? E o Senhor me lembrou dessa passagem da igreja de Sardes. Por que o Senhor me lembrou? Porque teve um momento da minha vida em que eu me vi nessa igreja de Sardes. O que aconteceu? Talvez você não me conheça, eu sou de Tupã e eu nasci para Cristo junto com a igreja Deus é Fiel lá em Tupã. A igreja começou em fevereiro, eu comecei a frequentar com a minha família em maio. E Deus começou um processo na minha vida de ir me transformando e me revelando a palavra dEle.
E eu entendi que Deus tinha me tirado do império das trevas e me colocado na luz, e aquilo incendiou meu coração. Eu falei, Deus tem um propósito na minha vida, e eu comecei a buscá-lo, e houve momentos até da minha mãe, ela está me assistindo aqui pela live, e ela fala, sai um pouco do seu quarto, menina, você só fica aí, porque eu queria estar na presença do Senhor, e eu queria conhecê-lo mais, e permanecia nele. E quando eu estudava, eu levava até uma Bíblia rosa comigo para a escola, aquelas de pelúcia, sabe? Porque eu tinha medo dos meus amigos irem para o inferno e eu chegar lá diante de Deus e não falar assim, ai, Senhor, eu fiquei com vergonha, e ver eles indo para o inferno, e aquilo mexia comigo. E eu não tinha por mais que eu sempre fui envolvida na obra de Deus, eu não tinha um cargo, um ministério, mas eu permanecia em Deus, e a Bíblia diz que aquele que permanece em Deus frutifica. E os frutos iam acontecendo, e eu comecei a ter experiências lindas com o Senhor. E às vezes eu ia tirar a sobrancelha, uma coisa simples, e ali eu tinha uma experiência com o Senhor. Alguém abria o coração e eu falava, posso orar por você? E a gente orava e chorava junto. Enfim, nas situações simples da vida. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Um Deus que ouve a nossa oração. E orações simples. Por exemplo, Deus me trouxe à lembrança uma experiência que eu tive, que foi muito, muito simples, mas muito marcante para mim. Os adolescentes que estão aí acompanhando, que já são jovens, não são mais adolescentes, o João, o Vitor, a Brenda, eles já conhecem essa história. Eu comecei a trabalhar e, com muito esforço, eu consegui comprar um brinquinho de ouro. Dividi lá em várias parcelas e eu gostava muito dele. Acho que eu estou com ele hoje. Só que, passado um tempo, eu estava amarrando meu tênis para ir em algum lugar. Minha mãe falou assim, Lara, cadê seu brinco? Eu coloquei a mão assim, ele não estava. Falei, ai, perdi. Reviramos a casa. Falei para a tia da escola que eu trabalhava, se ela não encontrasse lá no chão da sala. Enfim. E eu perdi o brinco. E aí eu orei, falei assim, eu estava no meu quarto, tendo meu momento com o Senhor, e eu falei assim, Deus, Senhor, foi tão difícil para mim comprar esse brinquinho, e eu gostava tanto dele. Eu não sei onde que ele está, mas o Senhor é o Deus que vê todas as coisas. O Senhor sabe onde que ele está escondido aí. Me ajuda a encontrar. E eu tenho ainda, mas antes eu usava todo dia um diário de oração. E eu registrei ali que eu tinha orado aquilo naquele dia. E aí passou o tempo, eu nem lembrava mais do brinco. E chegou o dia do meu aniversário. E aí eu estava no quarto, meu pai estava estendendo a roupa para minha mãe, e ele chacoalhou uma blusa de frio que eu tinha usado no dia anterior para ir num velório. Não, eu tinha ido trabalhar, fui num velório, fui para a faculdade, e, enfim, usei o dia todo aquela blusa. E quando ele chacoalhou, ele escutou algo caindo. Aí ele pegou e falou assim, Lara, todo feliz. E veio assim, só mostrou com a mão dele, na cozinha. Ele mostrou para mim e era o brinco. E eu senti no meu coração, feliz aniversário. Deus preparando assim coisas lindas, me surpreendendo. E era lindo de ver assim, nas pequenas coisas, porque talvez, é só um brinco e daí? Mas para mim era importante, era uma resposta de uma simples e sincera oração. E aí eu comecei a me envolver mais com a obra de Deus, e dar aula na escola dominical, trabalhar com os adolescentes, com os jovens, e quando eu me dei conta, eu estava com muitos afazeres no trabalho e tudo mais, eu estava plenamente envolvida na obra de Deus, mas estava com o coração longe do Deus da obra. Você estava em pecado? Não, não estava em pecado. Eu continuava buscando cumprir os princípios de Deus, mas eu tinha chegado numa fase do meu casamento com o Senhor. Sabe aquela fase de que você sabe que Deus te ama, você também o ama, mas não tem mais brilho nos olhos? O coração não queima, não arde mais? Você vem para o culto, o louvor é lindo, mas
parece que não te toca. O problema não está aqui no louvor. O problema não está na palavra. O problema está em nós. A Bíblia diz, Jesus disse na parábola das sementes, o problema não estava na semente que caía pelo caminho. O problema estava no lugar que ela caía. A semente era boa. Então, nós precisamos cuidar, vigiar o nosso coração. E aí, quando eu parei para pensar que o Senhor fez cair a minha ficha, que eu pensei assim, nossa, se fizer uma entrevista e perguntar para as pessoas como que é o relacionamento de Deus da Lara, as pessoas iam dizer, ela é uma bênção. Nossa, uma menina de Deus, uma menina super ativa na igreja. Quando eu pensei na possibilidade de alguém chegar para Deus e falar assim, como é o relacionamento dela? Ele falou assim, olha, tem nome de que vive, mas está morrendo. Irmãos, meu coração foi tomado por um desespero. Eu falei assim, Senhor, eu quero acender a chama do meu coração. E aí o Senhor me lembrou da igreja de Sardes, que era uma igreja muito ativa, cheia de obras, próspera, com boa fama, com o nome de quem vive, mas ela estava morrendo. A boa notícia é que nem todos estavam assim. A Bíblia diz, nós lemos, fala que alguns não tinham manchado suas vestes, alguns permaneciam firmes. E essa é uma boa notícia, porque no meio da igreja sempre tem aqueles que pegam fogo, né? Que a chama está acesa, e aí vai contagiando as pessoas. Mas, em sua maioria, a igreja estava assim. E quando a gente lê as cartas, são 7 cartas que o apóstolo João escreveu, Jesus, ele se apresenta, ele dá um diagnóstico da igreja, ele oferece um caminho, uma solução, uma cura para essa igreja, e ele finaliza com uma promessa. E o Senhor Jesus se apresenta assim para a igreja de Sardes. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes, essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, tem nomes de que vives, mas estás morto. Jesus, ele se apresenta, pode voltar lá, Duda, fazendo favor. Ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Talvez você fale assim, nossa, por que 7? A Bíblia, ela tem uma simbologia muito grande. E o número 7 representa perfeição, plenitude, completude, aquilo que é pleno. E Jesus está dizendo assim, olha, a plenitude do Espírito Santo de Deus está em mim. E ele diz, e as 7 estrelas, ou seja, o controle da igreja, dos líderes, dos pastores, de tudo, está nas minhas mãos. Eu tenho o controle de tudo. Então, Jesus ele tem a plenitude de Deus dentro dele. E como o pastor Círcio disse aqui, Deus tudo vê. Em uma das cartas, ele diz que ele tem os olhos como chamas de fogo. Deus não precisa de uma luz externa para conseguir enxergar como eu e você, como nós precisamos. Ele é a própria luz. Ele consegue nos ver da maneira que nós estamos. E ele diz para essa igreja, olha, eu conheço as suas obras. E aí, ele começa a dar o diagnóstico, ele começa a falar, olha, conheço as suas obras, tem nome de que vives, mas estás morto, pode passar, Duda. E aí ele começa a mostrar o caminho para a igreja, ele diz, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Irmãos, tem vários versículos na Bíblia que a gente poderia citar de Deus falando assim, ó, desperta tu que dormes. Ele
Tem vários. Vigia aquele que está em pé para que não caia. Enfim, nós precisamos estar atentos, porque senão o nosso relacionamento com Deus vai se esfriando, a chama vai se apagando. E aí, pode ser que seja tarde, pode ser que as forças se acabem, pode ser que a vida se esvaie. Mas nós cantamos aqui que Deus, Ele faz os mortos levantarem. E Ele fez isso conosco, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, e Ele nos vivificou para Deus. Passa mais um, Duda. E aí Jesus continua: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Por isso, se você, geralmente, quando a mensagem tem um tema, você fixa melhor. Então, se nós pudéssemos dar um tema para essa mensagem, lembra-se do Evangelho. Porque é isso que Jesus fala para essa igreja. Olha só, você quer consolidar o pouco que resta, como dizem algumas versões? Então, olha, lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio. Ou seja, na mensagem do Evangelho. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A gente lembra da volta de Jesus quando a gente lê isso, né? A gente sempre ouve os pastores falando que Jesus vai vir no piscar de olhos, que Ele vai vir como um ladrão na noite, e se a gente soubesse que o ladrão viria, a gente protegeria mais a nossa casa, não é? E para a igreja de Sardes, isso teve um significado muito profundo. Por quê? Porque tem a ver com a história dessa cidade. Eu não sei se você conhece a história da cidade de Sardes, mas ela estava localizada numa região alta, uma região que era difícil para os inimigos atacarem ali. Ela tinha muralhas de proteção à sua volta, e muitos povos tentaram conquistar, mas não obtiveram sucesso. Então, Sardes estava numa região segura, eles tinham uma certa segurança e muita prosperidade, eles eram cercados por rios e muito ouro, eles eram prósperos e gozavam de segurança. Até que teve um período da história em que o Império Persa cercou ali em volta, de uma maneira escondida, a cidade, e começaram a observar de que maneira eles poderiam atacar. E segundo os historiadores, um morador, alguns dizem que é um soldado, mas enfim, é uma pessoa de Sardes, ela saiu por uma pequena brecha do muro, uma pequena brecha. E um dos soldados persas viu. E aí ele ficou acompanhando o caminho que esse morador de Sardes fazia. E aí, de madrugada, esse soldado persa entrou por essa pequena brecha, abriu os portões da cidade e o Império Persa invadiu Sardes e dominou aquela cidade. E aí, quando Sardes se deu conta, já era tarde. O inimigo já tinha atacado. Eles estavam em ruínas, estavam debaixo de uma servidão e de uma escravidão. Então, quando Jesus fala isso para Sardes, olha, arrependa-se. Esteja vigilante, desperta, quando ele fala isso para essa igreja, porque senão eu virei como um ladrão na noite. Essa igreja entendeu muito bem o recado, porque às vezes por uma pequena brecha, você não precisa cometer, sei lá, matar alguém, é uma pequena brecha que a gente dá, pode ser suficiente para o inimigo entrar e arrasar com a nossa vida. E uma dessas pequenas brechas é deixar o nosso amor se esfriar. Em uma das cartas que Jesus manda para essas igrejas da Ásia, ele fala assim: olha, eu tenho contra ti apenas uma coisa, que abandonaste o primeiro amor. Era outra igreja que também estava à beira da morte. Uma pequena brecha, irmãos. E nessa manhã o Espírito Santo quer despertar eu e você, para nós reacendermos a chama do nosso coração.
para olharmos para aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude de Deus, aquele que está cheio do Espírito de Deus e que quer derramar desse Espírito sobre as nossas vidas, para nos fortalecer, para que nós venhamos fechar todas as brechas da nossa vida e vivermos a plenitude que Deus tem para nós. Deus tem uma vida abundante, uma vida plena para mim e para você. Deus quer um relacionamento. Foi para isso que Jesus morreu, para perdoar os nossos pecados, para nos tirar do inferno, mas também para nos dar uma vida de relacionamento. A eternidade é isso. É nós nos relacionarmos com o Senhor eternamente. Esse é o nosso futuro. E aqui na terra, Deus deixou o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos andar em relacionamento com Ele, apenas habitar nele. E aí é natural que a gente comece a frutificar, e a igreja começa a crescer, e vidas começam a ser alcançadas, porque nós estamos ligados, conectados nele. Amém? Então lembre-se, como que eu posso, então, Lara, sair dessa zona de, como eu posso dizer, de frieza espiritual? Lembre-se do Evangelho. Não é possível que nós venhamos ficar assim apáticos diante do Evangelho de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O pastor citou esse versículo, né? Enquanto orava. Irmãos, esse é o Evangelho. Não há nada que a gente faça pelos nossos próprios méritos, vamos dizer assim, para alcançar a salvação. No sentido assim, por melhor que você seja, você pode ser um excelente marido, um excelente aluno na escola, você pode ser um excelente profissional, isso não te garante um lugar no céu. Nós só vamos chegar lá pela graça de Deus, não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. É Ele que nos salva. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos amou com grande amor e nos tirou das trevas e nos colocou na luz, e nos tirou do inferno e nos deu um lugar nas mansões celestiais, onde nós vamos viver lá eternamente com Ele. Esse é o Evangelho, é pela graça, é um favor que nós não merecemos, porque se for pelas nossas obras, pelos nossos méritos, a gente não vai conseguir, porque nós estamos afundados numa natureza pecaminosa, num mundo pecaminoso. E se nós conseguíssemos, a nossa natureza é tão pecaminosa que nós íamos se gloriar disso. E aí Jesus disse, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela obra de Cristo, pela graça dele. Aí você fala, então eu posso viver de qualquer jeito, porque não há nada que eu faça. Não, tem sim. Primeiro nós precisamos crer que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. E segundo, as boas obras são consequência de um coração que foi salvo. Não é possível a gente estar em Cristo e permanecer a mesma criatura. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Então, se eu era uma péssima esposa, quando eu estou em Cristo, eu me torno uma boa esposa. Se eu era um funcionário que mentia, quando eu estou em Cristo, eu abandono a mentira e começo a andar na verdade, porque as boas obras são resultado de um coração que é salvo, de um coração que está em Cristo, e esse é o Evangelho. Quando a gente entende de onde o Senhor nos tirou, quando nós encontramos a nossa identidade nele, quando nós começamos a frutificar na obra dele.
E isso, irmãos, é o que tem que nos mover. Isso tem que nos mover, o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Agora a gente vai trazer bem para a nossa vida. Sabe aquela situação, aquela pessoa que você não consegue perdoar? Quando você se lembra do Evangelho, isso se torna possível. Porque eu e você, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. E Ele nos perdoou. Então nós podemos perdoar também. Sabe a situação que você acha que é impossível? Que você não vê saída? Quando você se lembra do Evangelho, você fala assim, não é possível. Porque era impossível eu conquistar um lugar no céu por mim mesmo, mas Jesus morreu no meu lugar e tornou isso possível. Então, quando a gente lembra do Evangelho, irmão, a gente começa a viver as promessas de Deus para nós. E Ele deixa uma promessa para a igreja de Sardes, e Ele diz assim: há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo, relacionamento. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Sabe, talvez o seu nome não esteja lá nos vídeos mais visualizados do YouTube. Talvez o seu nome não esteja na lista das pessoas mais influentes do mundo. Mas o lugar mais importante que o seu nome precisa estar escrito é no livro da vida. Se você crer, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu nome será escrito lá. E se você permanecer no Senhor, essa promessa vai te alcançar. De modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. E você vai andar comigo por toda a eternidade. Irmãos, a nossa vida passa assim, ó. É muito rápido. E talvez a gente não consiga imaginar o que é uma eternidade. É muito... não tem fim. E para onde você quer estar nesse período? Você quer andar com o Senhor? Porque nós temos duas opções. Ou nós caminhamos com o Senhor, cremos nele, confiamos nele, entregamos a nossa vida, ou nós vamos passar uma eternidade de tormento e dor. Esse é o Evangelho também. Existem dois caminhos, o céu e o inferno. E Deus é tão bom, nos amou tanto, que Ele falou assim: eu te dou a oportunidade de escolher. Feche seus olhos por um instante. Pai, aqui estão os teus filhos. Deus, assim como o Senhor conhece a igreja de Sardes, assim como o Senhor me conhece, o Senhor conhece a vida de cada um que está aqui. Cada história, como eles chegaram até aqui, como está o coração de cada um deles. E, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha vivificar, venha despertar, Senhor, aqueles que porventura estão dormindo. E que o Teu Espírito Santo venha nos trazer a lembrança do Teu Evangelho, da boa notícia de Cristo para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é à toa, Senhor, que o Senhor instituiu a Santa Ceia, que é um memorial da nossa aliança com o Senhor, onde uma vez por mês nós lembramos do Teu sacrifício, de onde nós estávamos, de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando. Pai, que nós venhamos trazer à memória o Teu Evangelho, Senhor, nos momentos difíceis,
nos momentos em que a mágoa e o ressentimento quiserem dominar o nosso coração, nos momentos que as portas se fecharem e nós acharmos que tudo parece difícil demais. Pai, que nós venhamos lembrar do Teu Evangelho, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e que voltará para nos buscar. Oh Senhor, o Senhor está voltando. Que o Senhor possa encontrar uma igreja vigilante, atenta, viva. Não com fama de quem vive, mas realmente uma igreja viva, que queima de amor pelo Senhor, que tem brilho nos olhos. Ah, Senhor, que tem amor pelas almas. Espírito Santo, nessa manhã, venha quebrantar corações. E se porventura existe alguém aqui, Espírito Santo, que ainda não entendeu o Teu Evangelho, que nessa manhã ele possa entender e se render a Ti, como o único e suficiente Salvador de sua vida. Pai, em nome de Jesus, transforma vidas nessa manhã. Ah, Senhor, nos ajuda a consolidar aquilo que estava para morrer. Espírito Santo, assim como o Senhor soprou naquele vale de ossos secos, venha soprar sobre nós nessa manhã, trazendo vida espiritual. Vida para aqueles que estão depressivos, pensando em suicídio. Pai, em nome de Jesus, traz vida para esse casamento que está à beira do divórcio. Traz vida, Senhor, para aquelas famílias, os relacionamentos de pais e filhos que estão morrendo. O Senhor é um Deus de vida, Tu és a vida e Tu estás aqui, Senhor, transformando vidas, mudando destinos. Pai, obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque de pé, irmãos. A gente vai cantar aqui, né, Douglas? A gente não, o Douglas vai cantar, porque eu não sei cantar. Mas talvez você tenha ouvido essa palavra e você sentiu no seu coração o desejo de: Senhor, eu quero mais da Tua presença. Senhor, eu quero viver esse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Deus é um Deus de detalhes. Um Deus de detalhes, e Ele quer te surpreender. Enquanto o ministério de louvor vai estar adorando e você quiser sair do seu lugar e vir até aqui à frente, nós vamos estar orando com você. Amém?